dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois levam a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor, Pai, é o único que pode derramar de uma água que aquele que experimentar dessa água jamais terá sede. Aleluia. O Senhor é o único, Pai, que pode oferecer, Pai, algo que o mundo não pode. Aleluia. Oh Senhor Jesus, nós queremos todos os dias ser saciados por essa água. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Levam a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Se você sabe, cante. Quero beber
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, o Senhor é a fonte, aleluia. Não existe outra, aleluia. Não há outro igual a Ele, não há outro igual a Ele, aleluia. Não há outro, não há outro. Oh Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Se você entende que a única fonte é o Senhor e que a tua vida somente é guiada por Ele, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele merece a tua melhor adoração nessa noite, amém? Um dia o homem estava no melhor lugar, e toda tarde tinha a melhor visita, o próprio Deus. Mas mesmo assim ele falhou. Deus convida você nesta noite, porque Deus não parou de descer no jardim, mas foi Adão que se afastou da presença. Eu creio que o Pai visita essa casa toda vez que reunimos em nome dEle. Mas o céu não desceu, a presença não veio. Ele veio, a presença está aqui. Já podemos sentir a nuvem de glória nesse lugar, porque é uma presença poderosa que faz cair todo o mal. Quando você encara a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabendo que vai vencer, há uma presença que impulsiona o povo de Deus. Há uma presença que faz a gente caminhar mais um pouco, ir mais além, avançar no reino de Deus. Mas às vezes deixamos o orgulho nos afasta da presença. Mas com humildade, clamando ao Senhor, clamando àquele que pode fazer todas as coisas. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Fica de pé, igreja. Pois o amor não se compra, e nem
te merece o amor. Esse amor de graça o recebe. Eu quero conhecer. Quem quer conhecer Jesus todo dia? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor. Sim, aleluia. O meu orgulho me tirou das raízes. A verdade colocou diante de mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. Declara isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Quanto mais perto, mais você conhece. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Declara mais forte isso. O meu amado é o
e santo, e santo, e Deus poderoso, e santo, e santo, e Deus poderoso. Declara isso, só a igreja. E santo, santo, Deus poderoso. E santo, 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 Ele é Deus poderoso. Aplaude aquele que é digno de tudo, aquele que é digno da adoração, de todo o louvor e de toda a glória. Agradecemos a oportunidade. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Vem aí o Batalhão da Luz, sob o comando do General Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho do Batalhão da Luz. Eu marcho sob as ordens do General Jesus. O que ele pedir, certamente vou fazer. O que ele
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o nosso Senhor Jesus na noite de hoje? Dê um glória a Deus bem alegre aí para Jesus. Aleluia, eu estou alegre com esse Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fiquei feliz quando vi nosso irmão aqui em cima do altar, e até falei para a pastora Carla, olha, ele subiu, eita glória. Deus é bom, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos agora, o momento da generosidade. A Bíblia, ela nos ensina sobre isso, e eu quero deixar para vocês Provérbios 11, 25, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, aqui onde nós lemos, é muito categórico quando diz que o generoso, ele vai prosperar. Porque nós entendemos que quando nós estamos fiéis ao Senhor, e a fidelidade ao Senhor, ela gera a nós recursos que muitas das vezes nós não estamos esperando, nós nos alegramos, e isso traz ao nosso coração o prazer de ser generoso na obra do Senhor. Sexta-feira eu fiquei feliz por dizimar na obra do Senhor, e orei ao Senhor: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder dizimar na sua casa. E hoje, quando eu me deparo, pego meu telefone, o meu sócio me liga, fala assim: saiu um trabalho para a gente, e eu vou falar uma coisa para você, vai ser muito bom esse serviço. E hoje eu cheguei lá na hora para trabalhar, ele falou assim para mim, Senhor, a diária vai ser boa, viu? Deus abençoou, as portas se abriram, e a diária aqui vai ser boa. Sabe o que é isso? É fidelidade ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, Ele te prospera. Quando você é generoso na obra, Ele também te prospera. Quando você traz alívio à obra, sendo generoso com aquilo que o Senhor te abençoou, Ele também traz alívio a você. Eu quero dizer na noite de hoje, se você for fiel ao Senhor, Ele vai te prosperar. E Ele te prosperando, seja generoso à obra, e o Senhor Jesus também será generoso com você. Sermos fiéis ao Senhor nos traz benefícios que às vezes a gente se assusta. E eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem abençoado a minha casa, abençoado a minha família, depois que nós nos posicionamos e depois que nós entendemos o propósito de Deus. E eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés em nome de Jesus na noite de hoje, para nós estarmos orando ao Senhor, para que o Senhor possa continuar abrindo as portas sobre a sua vida. As nossas diaconisas vão passar aí em nome de Jesus com a salva. Se você quiser ofertar também através do QR Code, vai estar aí atrás das poltronas, fique à vontade em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai amado, a vida dos teus filhos. Pai amado, a tua palavra nos ensina, Pai amado, que o generoso, ele vai prosperar. Então na noite de hoje, Pai amado, eu quero liberar ao Espírito de Deus esta palavra, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, a vida dos teus filhos neste momento. Pai, abre as portas e as comportas dos céus sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor possa trazer prosperidade não só financeira, mas prosperidade em alegria, prosperidade, Pai amado, sobre a casa, sobre os filhos, sobre a família, que a promessa do Senhor seja vindoura sobre a vida da tua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor, ó Pai amado, fez sobre a minha vida, eu profetizo sobre a vida, Pai amado, dos meus irmãos, que assim o Senhor também fará. Deus, o Senhor me deu a graça de ofertar um valor e me abençoou 3 vezes mais do valor, ó Pai amado, que eu abençoei. Eu quero pedir ao Senhor, abre mesmo, Deus, sobre a vida do teu povo as portas dos céus, em nome de Jesus, porque tu és poderoso, tu és fiel, digno de glória é o Senhor. Eu os abençoo assim, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que recebe, aplauda ao nome do Senhor, aleluia.
sobre todos existe um nome que tem poder. O nome de Jesus, muralhas vão cair, cadeias vão romper, pois teu nome tem poder. Com fé vamos gritar, pra sempre adorar, pois teu nome tem poder. O seu nome é Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. O seu nome é Jesus, aquele que vem nos buscar, pra sempre nós vamos reinar com ele. Declare. No nome de Jesus, muralhas vão cair, cadeias vão romper, pois teu nome tem poder. Iremos declarar, com fé vamos gritar, pra sempre adorar, pois teu nome tem poder. O seu nome é Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. O seu nome é Jesus, aquele que vem nos buscar, pra sempre nós vamos reinar com ele. Ele é o Deus poderoso, aleluia. No dia da tua prova Ele está contigo, aleluia. No dia da angústia Ele está contigo, aleluia. Lance sobre Ele as tuas necessidades, as suas ansiedades, porque Ele é o único que pode nos aliviar, aleluia. Ele é o único que nunca vai nos abandonar, aleluia. Pode até mesmo o pai e a mãe se esquecer do filho, mas eis que Ele não se esquecerá de vós, aleluia. Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o Senhor. Emmanuel, conosco está, o Deus que nunca vai abandonar. Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o Senhor. Emmanuel, conosco está, o Deus que nunca vai abandonar. Jireh Rafa, Deus provedor, o Deus que cura, Ele é o
esse Jesus que está na tua vida. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos, que nenhuma enfermidade pôde o parar, aleluia, que a morte não pôde o derrotar, aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos, aquele que determina o nosso propósito e diz: filho, segue, filho, caminha, porque eu estou contigo, aleluia. Então, sabendo disso, o propósito é do Senhor, que nós venhamos confiar no processo de Deus para alcançar o propósito dele. Tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus
Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluias. Pai do Senhor, meus irmãos. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Que tremendo, hein? Aleluia. Deus está neste lugar. Alamachure balabassure calabas. A presença de Deus está neste lugar. Rebalabassure me calabachure me calabalabassure alabalaba. Subi canarabandoraga surialaba. Ye shui onde caia labia subia. Neria candorebia subi candaraba sai. Terrerebandoraga suribi caia labaste. Raya sai onde cai frio. Rei plasri. Speak and tweet the plas. Mandaraga subi come andaraba surialabalaba. Shana eu mandou. Era bandoreia, subi-me, canta lava. Clama, 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 clama-me, 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 clama. Ei, 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 clama, raia, subi a lava, lava. Deixa bandorecaia, subi a lava. Seja dado a ti, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Aleluia. Santo é o teu nome. Toda honra e glória seja dado a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus é bom. Queridos, nós estamos pregando aqui desde o começo do mês de setembro. Estamos pregando a respeito das principais mensagens da Bíblia durante o ano. E nós estamos vindo aí desde setembro pregando, começando a criação. E na criação nós falamos que antes do princípio, somente Deus existia, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas. E Ele começou a criar a partir do nada, sem matéria. Ele começa a criar os céus e a terra. Criando os céus e a terra, Ele cria os anjos, Ele cria os serafins, os querubins, o arcanjo, os anjos do Senhor. E em um determinado tempo, o Ezequias 28 vai nos dizer que havia um querubim, que nós o conhecemos como o nome de Lúcifer, quer dizer anjo de luz, e que esse querubim era o aferidor da medida. Ele era sábio e ele era belo, e que pela multidão do seu comércio, seus contatos, seus muitos contatos, ele se corrompeu e subiu ao coração dele
um desejo de fazer a sua própria vontade, da qual somente a vontade de Deus deveria ser feita. E então esse querubim, e Isaías vai dizer isso lá no capítulo 14, verso de número 12, que ele diz: eu subirei ao céu, subirei às mais altas, acima das mais altas nuvens, e eu o assentarei do lado norte, assentarei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. A Bíblia vai dizer lá em Ezequiel 28, a partir do 12, que ele encheu o coração de orgulho por causa do seu comércio, por causa da sua sabedoria e por causa da sua beleza. São três coisas que têm derrubado as pessoas nos dias de hoje: fama, a sabedoria, acha que sabe demais, e a beleza, a busca por um corpo perfeito, uma beleza, tem derrubado muita gente. E a gente vem andando e nós falamos sobre a instituição do trabalho e do casamento, que foi Deus que instituiu o trabalho e o casamento. E ele vai dizer no capítulo de número 2, verso 15, que Deus colocou o homem no jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer lugar da presença de Deus, ou pedaço do céu. E Deus disse para o homem: trabalhe, guarde, quer dizer proteja. E Deus deu a sua palavra ao homem. E aí o homem, então ele parece que não está vigiando. A serpente entra no jardim e tenta a sua esposa, da qual não tinha recebido diretamente de Deus a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ficou incumbido a ele passar isso para ela. E ela então peca. Então vem a queda, tanto do homem como da mulher. Mas no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, Deus é o primeiro a pregar o evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia. Pode sentar, meus irmãos. A boa notícia sempre vem depois de uma má notícia, né? Alguém chega para você e diz assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando alguém diz isso é porque uma má notícia veio antes. E qual é a boa notícia de Deus? Nascerá da semente da mulher, e ele pisará a cabeça da serpente. O que é a cabeça da serpente? Que é o diabo. É a mentira. Porque foi o que ele disse para a mulher diante do fruto, dizendo: Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você será igual a Deus. E o diabo tem pregado essa mentira aí há muitos anos, que você não precisa de Deus, que você pode ser o seu próprio Deus. Ou seja, faça a sua própria vontade. Isso é uma grande mentira. A única vontade a ser feita deve ser a de Deus, porque Ele é o Criador e Ele sabe de todas as coisas e deixou-nos um manual, regra de vida e fé. E aí então a gente caminhou mais um pouco falando sobre a deterioração social, em que os homens começam a pecar de tal maneira que Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que iria destruir tudo, mas Deus viu um homem no meio de tantos. Longe de Deus, Deus viu Noé. E em Noé, Deus diz para ele pregar. Ele prega, mas ninguém se converte do povo de fora. Mas
aqui tem um grande exemplo de que deve ser prioridade para nós como pais, mães, como família. Noé ganhou a sua família inteira. E Noé é conhecido como o maior evangelista, o missionário da Bíblia, porque ele ganhou a sua família. Porque tem muita gente querendo ganhar gente na África, ganhar gente em vários países, mas não ganha a sua própria família. E ganhar a família é difícil porque eles conhecem os nossos defeitos. E a Bíblia vai dizer que a mulher que não tem um marido que é cristão, ela ganha um marido sem palavras, só com testemunho. E a gente caminhou mais um pouco, falamos sobre os patriarcas. E nos patriarcas, nós falamos sobre Abraão, que Deus começa uma escola da fé com Abraão, dizendo para ele: sai, vai e sê. Sai da tua parentela, da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar e sê tu uma bênção. Deus não quer que você corra atrás de bênção, Deus quer que você seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Ser uma bênção é ser um presente, ser uma dádiva de Deus para a vida dos outros. Porque se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. O nosso irmão é o termômetro entre nós e Deus. Se eu não conseguir amar o meu irmão, como amarei a Deus que eu não estou vendo? O irmão que eu vejo, se eu não consigo amá-lo. A gente caminhou mais um pouco, então nós falamos sobre Abraão. Abraão chega diante da terra de Canaã e Deus fala: olha, eu ainda não vou destruir essa terra, mas você vai descer, o seu povo vai descer para o Egito e vão permanecer ali 400 anos, e eles serão escravos, mas a quarta geração eu vou trazer, e eles sairão do Egito ricos, e eles vão possuir essa terra, porque a taça da minha ira ainda não encheu com a maldade desse povo. Então a gente aprende mais uma coisa aqui, que diante de Deus existe uma medida em que não pode passar, porque quando ela enche, essa nação ou essa pessoa deixa de existir. Deus derrama o seu juízo. E aí a gente vai aprender que Deus então tira o seu povo do Egito através de Moisés. E Moisés traz o povo até o Jordão. E Moisés recebe os 10 mandamentos. Moisés tem sucesso na sua caminhada porque ele criou um sucessor. Ter sucesso é ter sucessão. Certo? Qual é o sucesso do evangelho que você prega? É os seus filhos continuar pregando o evangelho que você prega. O sucesso é continuar, é dar continuidade. É seus filhos ser melhor do que você. É seus filhos andar não no piso que você está, mas no teto que você cria. Sempre mais acima, mais acima. E a gente falou sobre o sucessor de Moisés, que é Josué. E a gente vai ver um defeito em Josué, que é não ter sucessor. Josué não teve sucessor. Ele não preparou. E aí a Bíblia nos mostra os juízes. E durante o período dos juízes, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem entendiam, porque não havia liderança. E aí então
O último juiz é Samuel. E um dia o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei. Samuel fica bravo, porque até ali vivia-se a teocracia. Teo é Deus, cracia governo. Era o governo de Deus. Deus governava o seu povo. Mas aí o povo vai dizer para Samuel: nós queremos um rei, assim como todas as outras nações têm um rei. Só que Deus não queria dar que eles fossem igual às outras nações, porque por essa razão Deus chama Abraão e diz: sai da terra, sai da parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. E essa nação era para que viesse trazer um modelo do qual Deus queria lá no céu. Mas a gente vai ver que o povo pede um rei, e Deus então dá um rei a pedido do povo, e esse rei é Saul. Saul começou bem, mas assim como todo líder, se ele não se controlar, ele é vencido pelo poder, porque o poder é muito bom, meus irmãos, mas o poder é muito perigoso, porque é uma linha muito tênue de você servir a Deus de verdade, ter poder, ou você fazer como Lúcifer, encher o coração de orgulho e achar que não precisa nem de Deus mais para governar. Você mesmo manda no pedaço. E esse é o grande perigo da pessoa deixar de fazer a vontade de Deus e querer fazer a sua própria vontade. E aí então o Saul, ele vai cometer 3 tipos de pecados. Diga comigo, 3 tipos de pecado. Saul, ele comete os 3 tipos de pecado, e Deus rasga o seu reino com ele. Deus o rejeita. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Saul pecou, e Deus enviou um profeta para poder corrigi-lo, chamar a atenção e mostrar o pecado dele para que ele se arrependesse, ele não se arrepende, ele dá desculpa. E aqui há um outro problema muito grande na vida das pessoas: não assumirem os seus erros, apontar os outros, culpar os outros, menos assumir o erro. E aí a gente aprende uma coisa: que quem quer, quem não quer, dá desculpa. E Saul deu desculpa, e Deus não gostou, porque Deus tinha visto tudo. No último que a gente vê, um dos pecados que ele cometeu é porque Deus mandou ele ir lá matar o rei Agag e destruir todo o povo, os animais e tudo. E ele vai lá e ele traz consigo vacas e traz o rei. Ele traz as vacas porque achou muito bonito, e traz o rei porque os reis daquela época, quando vencia um rei, um outro rei, eles traziam o seu rei como troféu e cortavam ali os polegares das mãos e dos pés, para que ele não conseguisse mais lutar e também nem caminhar, ficasse rastejando onde ele fosse ficar. Então ficava no cantinho ali da sala do rei como um troféu. E Deus não gostou disso, e Deus mandou Samuel corrigir Saul. E quando Samuel vem e diz: Saul, Deus disse que era para você matar tudo lá, o rei, os animais, tudo. Você fez isso? Sim. Você matou o rei? Sim. Você matou os animais? Sim. Aí a vaca,
A vaca mugiu. E o Samuel falou: opa, eu estou ouvindo o mugido de vacas. Você trouxe vacas. Sabe o que é, Samuel? É que o nosso Deus, olha bem, irmão, o miserável não assume o seu pecado e ainda usa a palavra para justificar o pecado, ainda querer justificar. A desculpa dele é em cima disso. Ele diz: é porque está escrito que Deus gosta de sacrifícios, por isso eu trouxe as vacas para oferecer como sacrifício. E aí Samuel vai dizer, usado por Deus: mas você se esqueceu de uma coisa, Saul, que Deus ama mais o obedecer do que o sacrificar. Você não obedeceu. Então, meu querido, não adianta nada você subir um monte, orar demais, jejuar demais, fazer um monte de coisa de sacrifícios, mas não obedecer. Você perdeu seu tempo. Deus atenta mais para o obedecer do que o sacrificar. E aí a gente então passa de Saul agora para aqui o momento entrando Saul com a monarquia, sai da teocracia, entra para a monarquia. Nós estamos pregando os principais temas da Bíblia durante um ano. Começamos em setembro e vamos até agosto do ano que vem. E hoje nós vamos falar sobre a monarquia. Nós vamos percorrer aqui um período de aproximadamente 500 anos, desde a morte de Saul até a queda de Jerusalém. E a gente vai perceber que nos primeiros tempos da monarquia, nós percebemos que o reinado permaneceu unido sobre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Mas aí depois veio o filho de Salomão, que é o Roboão, e esse herdeiro de Salomão, quando subiu ao trono, o reino se dividiu em dois. Nós ficamos com o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E o reino agora dividido, ele vai enfrentar conflitos constantes. E a história desse período, ela é narrada a partir de diferentes perspectivas nos livros de Samuel, de Reis e de Crônicas. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E as características marcantes desse período é o surgimento dos profetas escritores, porque nós vamos ver que passaram a exercer essa influência cada vez maior sobre o povo, porque essa série notável de profetas, ela surgiu em meados do 8º século antes de Cristo, e surge com Amós, o profeta da justiça de Deus. Depois vem com Oséias, que é o profeta do amor de Deus, e aí continua até o fim do 8º século com Isaías, o profeta da soberania de Deus. Depois vem Jeremias, que é aquele que advertiu o povo acerca do juízo iminente e inevitável de Deus nas mãos dos babilônicos. E Ezequiel, que é aquele que acompanha o povo durante o exílio e é aquele que vai contemplar a restauração do povo novamente. E assim nós temos resumido o que nós queremos falar, se der tempo, né? Então vamos falar do rei Davi. Começando pelo rei Davi, lá no Salmo 78, coloca para nós aqui, por favor. Salmo 78, versículo 72. Salmo 78, verso 72. Salmos de número 78, verso 72. Como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros são livros poéticos, eles não têm capítulos e nem versículos, tem números e verso. Quem entendeu? Então, veja bem, Salmos de número 78, verso 72 diz:
e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Ou em outra tradução vai dizer, e de coração íntegro, Davi os pastoreou, o povo de Israel. Antes de ascender ao trono, Davi ele já era apresentado como uma personalidade atraente e promissora, porque a gente vai perceber que quando ele ainda era jovem, ele, mais ou menos com 17 anos, ele livrou Israel das mãos do maior guerreiro filisteu, conhecido como Golias, o gigante, qual ninguém tinha coragem de encarar, e ele foi lá em nome do Senhor, encarou e derrotou o gigante Golias. E aí a gente vai ver que ele fez uma amizade com Jonatas, o filho de Saul, e isso levou eles a fazer uma aliança. E quando Davi ele foi ungido secretamente, porque se Saul soubesse, era perigoso mandar matar Samuel, Samuel vai ungir Davi secretamente. E quando Samuel chega na casa de Davi, está lá todos os seus irmãos, os maiores guerreiros que o seu pai tinha, e Davi não estava no lugar. E ele manda preparar toda a mesa, preparar tudo, e de repente ele diz: onde estão os seus filhos? E aí Jessé começa a passar os filhos, e vem Eliabe, vem Abinadab, vem Eleazar, e vem passando todos os filhos de Jessé. Mas, porém, entretanto, todavia, nenhum daqueles era o escolhido de Deus. E de repente Samuel faz uma pergunta: você não tem mais filhos? E ele diz: tem um, o menor, mas ele está no campo cuidando de ovelhas, que era um serviço dado a pessoas que não tinham muita significância dentro do lar ou da casa, porque os irmãos de Davi eram guerreiros. E aí, então acontece que Samuel diz: ninguém vai assentar à mesa enquanto o menor não chegar. E eles vão lá chamar o Davi, e quando Davi chega, Deus disse a Samuel, porque antes Deus tinha dito não, quando foi passando todos os filhos, e aí de repente o Samuel estava meio que, pensando, deve ser esse, olha aí o fortão, Eliabe e tal, não sei o que, e de repente Deus diz: olha Samuel, eu não vejo como vê o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Então, meu querido, deixa eu te dar um conselho. Não adianta nada você mentir para mim, mentir para o irmão, mentir para quem for, e depois querer chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou o teu servo. E Ele vai dizer: rapaz, você é servo? Não, você é filho do diabo, porque o mentiroso é filho do diabo. Então não adianta você passar o dia inteiro mentindo, fazendo tudo errado, e chegar diante de Deus depois querendo dizer que é filho de Deus. Deus não vê como vê o homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas Deus te conhece no íntimo. Deus te conhece. Quem está entendendo, diga amém. E aí então a gente vai ver que quando Davi chega, Deus diz: é este. E aí Samuel vai ungir Davi, e Davi é cheio do Espírito Santo. Davi fica cheio do Espírito Santo. E então vai se passar um tempo para ele assumir, depois ele vai assumir, e nós vamos ver que Davi levou Israel a um apogeu. Foi o momento mais alto de Israel na época de Davi. E aí acontece que quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, e olhando para coisas erradas, pode ser o grande homem de Deus como Davi, chamado homem segundo o coração de Deus. Agora eu vou explicar por que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque parece que
há um negócio meio estranho aí entre ele e Saul, né? Então, Davi olha para Betseba. Quando ele olha para Betseba, ele era para ir para a guerra, ele não foi, ficou em casa, no lugar errado. Enquanto era para ir, ele ficou. E quando está dando um passeio pelo palácio, lá embaixo ele vê a Betseba banhando. E quando ele vê a Betseba, que era esposa de Urias, ele então faz de tudo para poder ficar com ela. E ele acaba conseguindo ficar com ela. E aí Davi comete mais ou menos 5 pecados dentro dos 10 mandamentos. Davi, ele vai cometer o pecado de adultério, de matar, vai cometer o pecado da cobiça, do roubo, do falso testemunho. Tudo isso Davi cometeu em um único ato, do qual ele quis praticar. E aí, a gente vai ver que ele cometeu um outro pecado. Ele tentou fazer um recenseamento, fazer a contagem de todos os homens que empunhavam armas, para olhar qual era a sua força em números. E Deus apelou com esse negócio. Deus ficou muito bravo com esse negócio, porque Davi está dando uma demonstração de que ele estava confiando mais no seu próprio braço do que no braço de Deus, que já tinha dado várias vitórias para ele. E isso acontece conosco também, quando nós queremos fazer algumas contagens, né? O que eu tenho? Deixa eu ver. Então Deus ensina isso para nós. Aí vem o rei Salomão. E aí, 1 Reis capítulo 4, versículo 29 ao 31, fazendo um resumo, diz que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. E a gente vai ver que esse filho de Davi, o Salomão, Deus apareceu para ele em sonho e disse para ele: peça o que quiseres e eu lhe darei. E Salomão, reconhecendo a sua inexperiência diante do tão grande povo, Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu a morte dos seus inimigos, mas Salomão pediu a Deus sabedoria, ou melhor, um coração que fosse um coração íntegro diante de Deus, um coração que pudesse governar aquele povo. E Deus lhe deu sabedoria para Salomão. E Salomão, irmão, ele fez muitas coisas que hoje é copiado por muita gente, né? Salomão tornou-se um extraordinário administrador, porque ele dividiu o país em 12 regiões, entregou a 12 governadores distritais, ele convocou um exército permanente, ele fundou a marinha do mercante de Israel, porque os barcos deles estavam ancorados lá no Golfo de Acaba, e partia por várias viagens comerciais. Ele construiu palácios, ele fez um monte de coisa. E aí a gente vai ver que Salomão chega no escrever 3 livros. Ele escreve o primeiro livro, que é Cantares, e ele escreve esse livro na sua juventude. Depois, quem lê o livro de Cantares vai ver que ali há um jovem apaixonado que escreve com o coração, com as emoções. Aí depois ele escreve um livro chamado Provérbios, e esse livro de Provérbios você vai ver que agora já é um homem de mais ou menos 40, 50 anos, dizem que é a idade do lobo, e ele agora não escreve mais apenas com as emoções e o coração, mas ele agora escreve com a razão. Ele está com o pé no chão, ele está escrevendo pensando antes de falar. É mais ou menos a idade de quem já tem 40 anos aí. Então vocês já estão mais com o pezinho no chão, né? Quem tem menos de 40, vocês ainda vão aprender muito ainda, amém? Amém, irmão? Quando o pregador falava esse negócio para mim, eu era mais novo, eu era menos de 40, né? Que agora eu já passei dos 40. Eu ficava bravo, irmão.
Eu falava, esses irmãos ficam querendo dizer que eles é mais sábio que a gente, quer saber mais do que a gente. É experiência, irmão. Experiência de vida. Você pode saber muita coisa de tecnologia, de um monte de coisa aí, mas você, na prática, quem já viveu mais, sabe mais. Concorda comigo? Sim ou não? Então tá bom. Então, aí Salomão então vai escrever agora o terceiro livro, o livro de Eclesiastes. Ele está mais ou menos aí numa idade de 80 anos. E agora a gente percebe, lendo o livro de Eclesiastes, que não mais é um jovem escrevendo com sentimento, escrevendo com coração. Não é mais um homem que escreve com a razão e só com o pensamento. Não, ele agora é um homem escrevendo com experiência das coisas. Ele agora sabe o que está falando. Ele escreve por experiência. E eu gosto muito quando Salomão começa a escrever e dizer assim: eu busquei o sentido da vida debaixo do sol. E ele vai dizer: eu observei tudo que se faz debaixo do sol. E ele começa a dizer: eu busquei o sentido da vida na bebida. Eu bebi, mas eu não encontrei o sentido da vida. Eu busquei o sentido da vida no dinheiro. Eu tive ouro, prata, mais do que todos os reis que foram antes de mim. Eu busquei o sentido da vida nas mulheres. Salomão foi um dos que mais teve, né? 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres. Mas ele não amou verdadeiramente nenhuma dessas. Ele vai amar uma mulher que é dita como meilenar, uma mulher do campo, uma mulher queimada pelo sol, que não tinha aqueles cremes, aqueles negócios todos das meninas, as 1000 mulheres que tinha lá no palácio dele. Ele se apaixonou por uma mulher do campo, e aí então, que é chamada sunamita. E aí então Salomão escreve: eu não encontrei o sentido da vida em nada dessas coisas, porque eu descobri que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e este homem, mesmo tateando, um dia ele vai encontrar o sentido da vida. E mais para o final ele vai dizer: olha, o fim de todas as coisas eu concluo dizendo que se você quer ter um sentido de vida, tema a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus e faça a sua vontade. Ele descreve como todas as coisas dessa vida como vaidade, oco, correr atrás do vento, subir na escada e descobrir que quando chegou no topo da escada, a escada está do lado errado. Isso é vazio, isso é oco. E então a gente vai ver que esse Salomão, ele, diferente do seu pai, diferente de Saul, a gente vai ver aqui, eu vou fazer um contraste mais ou menos entre Saul e Davi. Quando você olha então para Saul, Saul teve mais ou menos pecados graves, 3 tipos de pecado. Davi teve 21 pecados, 21. Aí a gente olhando assim, e aí Deus rejeita Saul, mas aceita Davi. Aí você fala: poxa, então quanto mais eu peco, né, mais legal com Deus eu fico. Olha que bom. Não é bem isso não, querido. Saul pecava e dava desculpa e não confessava. A diferença de Davi é que ele pecou mais, mas ele, toda vez que era confrontado, ele se arrependia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, essa diferença de Davi e Saul, porque um escondia o pecado, dava desculpa, e o outro confessava. O Salomão, diferente de Davi, porque Davi, por mais que ele pecou tantas coisas, mas tem uma coisa que Davi não cometeu, foi adorar outro Deus. Davi foi fiel ao seu Deus até o fim da sua vida. Mas o Salomão aqui,
por causa das muitas mulheres, ele começou a adorar outros deuses. E em alguns escritos vai dizer que ele até começou a fazer sacrifícios a esses deuses. E isso foi um problema muito sério. E caminhando mais um pouco, a gente chega no momento em que Roboão vai assumir. E Roboão assumindo o reino após Salomão, o povo vai reunir-se a ele para pedir para que ele diminuísse os impostos, porque Salomão, por ter uma vida tão, como diz, tão pomposa, luxuosa, deixa eu perguntar aqui para os irmãos, mas sim, bem tranquilo, não precisa levantar a mão não, tá? Senão depois tem problema em casa. Manter uma mulher gasta um pouquinho de dinheiro, sim ou não? Falei para vocês não falar, irmão. Ai, Jesus. Gasta um pouquinho, sim ou não? Os irmãos estão com medo de falar. Tá bom, deixa esse negócio para lá, não fala não. Fica só na consciência. Então, Salomão teve que pôr muito imposto para manter 1000 mulheres, irmão. Já pensou? 1000 mulheres. Então, gastou um pouquinho. E aí, por essa razão, o filho assume, o filho fala o quê? Quando o povo vem pedir para ele abaixar os impostos, para ele diminuir, em vez dele ir atrás dos conselheiros experientes do seu pai, não, ele tinha uns amiguinhos. E esse problema é um problema de hoje também, né? Que os meninos não querem ouvir os pais, não querem ouvir os mais velhos, querem ouvir os amiguinhos, as amiguinhas. E aí, ele foi, em vez de ouvir os conselheiros experientes, ele foi ouvir os amigos, os jovens. E aí, o que eu faço? Aí os amigos dão um conselho para ele: diga para esse povo que o seu dedo mindinho é mais pesado que a coxa do seu pai. Vai lá e põe mais imposto, arrebenta com eles, taxa todo mundo. E aí é taxa para todo lado, né, irmão? Acho que nós estamos vivendo com um Roboão aí. E Roboão mesmo, rouba mesmo. E aí o que acontece? Acontece que o povo não aguenta tanto imposto. E o povo vai romper com Roboão. 10 tribos rompeu com Roboão. E Jeroboão, que era um capitão do exército de Davi, vai assumir as 10 tribos. E assumindo as 10, vai proibir eles de subir ao templo em Jerusalém uma vez por ano, que eles tinham que ir lá peregrinar. E ele vai criar 2 templos, um ao norte e um ao sul. E lá ele vai fazer um santuário para o povo adorar, lá em Dan e em Betel. E vai pôr um bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro aí? O povo adorou lá no deserto e Deus ficou muito bravo com aquilo lá. Entendeu? De novo, apareceu o bezerro de ouro aqui. E aí, então começa um problema sério, porque agora as 10 tribos começam a adorar a outros deuses. E aí, essas 10 tribos, no ano 722 a.C., eles vão ser levados pelos assírios. E daí não se vê mais falar das 10 tribos. Sumiu, desapareceu. E na cidade de Samaria, onde era a capital do reino do norte, a gente vai ver que o rei assírio leva os homens, deixa as mulheres e deixa os seus soldados para ficar com as mulheres, esposa dos homens de Israel. E aí vai haver aí agora filhos, que é metade assírio e metade, né, judeu. E vai começar aí um povo chamado samaritanos. Por isso que há aquela rincha lá, né, entre samaritanos, quando Jesus vai falar com a mulher lá no poço e tal, e ela fala que eles não se falam e tal, por causa disso, porque são filhos de mistura aí de assírios com o povo judeu, com as judias. E aí então a gente vai caminhando e vai ver que só permanece o reino do sul, né, que é Judá, com a capital em Jerusalém. O Roboão
estava sendo o rei, e depois do Roboão vem outros reis, vários outros reis, né? Vem sobre o reino do sul, até chegar a um momento em que vai ser também levado cativo o reino do sul, vai ser levado pelos babilônios, e então a gente vai ter aí um grande período do povo cativo, e depois disso Deus vai trazer esse povo de volta, e Deus vai usar nesse meio tempo vários profetas para poder profetizar, e a gente vai perceber que até chega um momento em que esse povo volta para sua terra, volta para reconstruir Jerusalém, como nós já vimos aí várias partes da Bíblia falando sobre isso. E aí então, após tudo isso, a gente vai entrar nos próximas palavras para frente, falando sobre Isaías, Jeremias, o nascimento de Jesus e por aí vai. Amém? Então nós estamos aprendendo como é a trajetória do plano de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum erro humano, nada pode impedir o plano de Deus de se cumprir. Quando você talvez tinha as suas expectativas voltadas em alguém, e esse alguém parecia tão bom, tão santo, tão homem de Deus, tão mulher de Deus, e de repente essa pessoa falha, saiba que o plano de Deus continua. Não vai parar por causa de alguém, porque a gente tem essa mania, né, de pensar, não, se eu sair daqui, vamos supor, eu, pastor Lindomar, dirigindo a igreja aqui do bairro de Lourdes, se eu sair daqui, essa igreja acaba. Pensamento mais besta é esse, né? Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Deus vai continuar com outra pessoa, Deus vai trazer outra pessoa, e assim as coisas seguem. Quem entendeu, diga amém. Então tá bom, quero dizer para vocês que eu vou embora quando terminar o culto. Já ficou todo mundo assim, né? Fica de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Nós precisamos servir a Deus de verdade, de verdade, de verdade. Cante comigo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Só quem se arrepende, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só quem quer voltar? Eu quero voltar ao
só vocês, vamos lá. Quero rever vou regressar só quem se arrepende eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.